Jesus é Deus? Lá em João capítulo 10, versículo 33, os judeus vão pegar pedra para apedrejar Jesus e eles vão dizer para ele: a gente não está te apedrejando pelas suas obras, pelas boas obras que você tem feito, mas estamos te apedrejando porque você, sendo um homem, se diz Deus. E aí, Jesus é Deus ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? É isso que nós vamos conversar agora. Então abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, segundo João, capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sim, Jesus é 100% Deus. O nosso amigo aqui, o evangelista João, um dos apóstolos, e ele mesmo se diz o discípulo amado, ele vai dizer que no princípio era o Verbo. Que verbo é esse? Palavra, que palavra é esse? Jesus. Ele vai dizer que o Verbo estava com Deus. Esse Verbo, Jesus, ele estava com Deus. E ele vai dizer que esse Verbo, essa palavra, Jesus é o próprio Deus. E ele vai dizer que ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem Deus, sem Jesus, nós não estaríamos aqui. Sem o Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo e ele mesmo não foi criado, sem ele, nós não estaríamos aqui. E ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então, Jesus, ele é Deus. Ele é esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é 100% Deus. No livro de João ainda, João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Um em poder, em autoridade, em domínio e natureza, na mesma essência. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. A mesma autoridade, o mesmo domínio, a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder. Jesus é Deus. Quando os mestres da lei, quando os fariseus, quando as pessoas, os judeus daquela época, os hebreus vieram prendê-lo, tentaram apedrejá-lo por ele dizer que ele e o Pai são um, eles estão fazendo isso porque para eles isso é novo. A Bíblia vai dizer para eles no Antigo Testamento: Shema Israel, o Senhor é o seu único, o Senhor é seu único Deus. E agora Jesus vem e ele fala que ele é Deus. Uma coisa que ainda não estava na cabeça dele, para eles isso é inconcebível. Então eles se levantam contra ele por causa disso, até porque eles foram levados do cativeiro, o povo de Israel, para a Babilônia, por causa da idolatria. E eles não querem voltar mais para lá. Para adorar outros deuses, não. Adorar uma pessoa que está se intitulando como Deus, não. A gente vai apedrejá-lo, a gente vai matá-lo. Então eles tentam matar Jesus, eles tentam matar Deus. Então Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Deus em essência, em caráter, em natureza, de tudo. Tudo de Deus ele tem. Paulo vai dizer que mesmo subsistindo em forma de Deus, mesmo sendo igual a Deus, ele não quis usurpar. Ele fez questão de se humilhar, ser semelhante a homem. Ele se esvaziou. Mas ele é igual a Deus. Em poder, em virtude, em essência, em caráter, em natureza, domínio, ele é Deus. E lá em Gênesis Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus ele diz façamos, a gente vê claramente, a gente vê a aparição da Trindade. Que Deus ele estava falando em plural, então ele não estava só. Estava Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo conversando ali. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Filipe vai dizer: nos mostre o Pai, isso nos basta, porque para eles isso era novo. Para eles isso era novo. Então, resumindo o nosso vídeo aqui, para terminar,
Sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus 100%. Em poder, em divindade, caráter, natureza, a essência. Ele é Deus encarnado. Igual o nosso amigo João vai nos dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Ele é o próprio Deus. Imagina, Paulo vai dizer para mim e para você isso lá em Timóteo, agora nós temos um homem na Trindade. Nós temos um homem lá. Ele está entre a Trindade, no meio da Trindade, intercedendo por mim e por você. Somente Ele, mais ninguém, pode e faz isso por nós. Lá junto ao Pai, que intercede por nós. Então, lembre-se disso. Jesus é Deus. Lembre-se disso. Ele é eterno. Lembre-se disso. Ele tem o mesmo poder que o Deus Pai tem. Ele é soberano. E outra coisa que nos mostra que Jesus é Deus é que Ele é adorado. Somente Deus é adorado. Somente Deus deve ser adorado. Ele é o único de toda adoração e Jesus é adorado. Ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. O nome pelo qual se deve se dobrar todo o joelho e confessar toda a língua que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Ele é Deus. Ele é Deus.